Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje nós iremos tratar de uma temática muito importante. A salvação não é obra humana. E aí, será que nós devemos nos esforçar para sermos salvos? Será que nós devemos fazer alguma obra filantrópica para alcançarmos a salvação? Será que a salvação é uma obra exclusiva de Deus? Ou será que a salvação é uma obra parcialmente também humana? Nós devemos cooperar com Deus na nossa salvação. Bom, é sobre essa temática que nós iremos abordar, claro, vendo também algumas heresias que são pregadas no que diz respeito à soteriologia, a doutrina da salvação, e juntos iremos aprender mais da poderosa palavra de Deus. Eu quero convidar você, que ainda não é inscrito, a se inscrever no nosso canal, EBD Explicada 2.0, e estar sempre atualizado quando nós postarmos aqui os nossos vídeos, as nossas pré-aulas da Escola Bíblica, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se inscreva, aperte o sininho de notificações, deixe também aqui o seu comentário e, claro, se você puder, compartilha com mais alguém esta palavra em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, vamos agora então para a nossa lição de hoje. A nossa lição de hoje é a lição de número 11. Lição de número 11, falando sobre a salvação não é obra humana. Tá bom? A gente vai entender um pouco aqui sobre a temática da salvação, que também é um dos assuntos, né, da teologia sistemática, que é a doutrina da salvação. Ela tem uma nomenclatura mais erudita, que é a soteriologia, e nós iremos trabalhar também esse conceito mais na frente, que é a doutrina da salvação, tá bom? Queridos, na lição de hoje, nós iremos então trabalhar aqui, em especial, a natureza da salvação, como nós somos salvos. Vamos tratar também de algumas heresias que vêm surgindo ao longo dos séculos sobre a salvação. E, claro, nós falaremos também sobre algumas heresias atuais no que diz respeito à doutrina da salvação. Eu particularmente considero este assunto, irmãos, de suma importância, porque vai tratar de algo extremamente necessário para a nossa igreja, para a nossa geração. Por falta de compreensão acerca da doutrina da salvação, há muitos erros que são cometidos no que diz respeito ao processo, à dinâmica da salvação. É verdade também que a doutrina da salvação é um divisor de água, uma razão também da divisão também de muitas denominações que seguem uma determinada linha de doutrina ou de compreensão do que diz respeito à salvação, enquanto outros tomam um outro caminho no que diz respeito à compreensão da salvação. Embora esta divisão, este divisor de águas aconteça dentro mesmo das próprias igrejas protestantes ou das denominações protestantes, é importante lembrar que isso não interfere no que diz respeito à salvação. Mas iremos meditar também sobre alguns aspectos heréticos, algumas doutrinas heréticas que comprometem literalmente a salvação. Nosso texto áureo está em Tito, capítulo 3, versículo de número 5. Não pelas obras da lei, olha o que vai dizer a Tito 3, 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, esse texto, inclusive, é um texto paralelo ao texto de Efésios capítulo 2, que é, inclusive, o texto que nós usaremos aqui como leitura bíblica em classe e trabalharemos também no primeiro ponto da nossa lição, os versículos de Efésios capítulo de número 1, capítulo de número 2, verso 1 ao verso de número 10, onde nós trabalharemos. Eu penso que esse é um dos textos mais claro, mais específico no que diz respeito à doutrina da salvação. Fica muito clara para nós a natureza, como somos salvos,
E ali está um texto muito bem trabalhado por Paulo, desde a, a nossa natureza caída, quem somos, quem éramos, ao processo da transformação em nova criatura. Está tudo ali muito bem detalhado no capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, que a gente vai ler e vai comentar daqui a pouco, tá bom? A nossa verdade prática diz assim: a salvação é um ato da graça soberana de Deus, pelo mérito de Jesus Cristo, e não vem das obras humanas. Irmãos, a nossa verdade prática ela é muito enfática em fazer aqui praticamente um resumo de tudo aquilo que a gente vai falar. A salvação é um ato da graça, não do homem. É um ato da soberania de Deus, não dos nossos méritos. A salvação é pelos méritos de Cristo, não pelos nossos méritos. Ele nos salva mediante esse favor imerecido. Veja que a salvação não vem das obras humanas. A salvação não é resultado das obras dos homens. A salvação não é resultado do homem ser bonzinho, do homem ser generoso, do homem ser mais justo, mais honesto. Não vem das obras que nós praticamos. A salvação, ela vem exclusivamente por meio da graça. E a graça é o favor imerecido de Deus, como nós iremos aqui explicar melhor quando adentrarmos na nossa lição de hoje. Obviamente que para estudar a lição você precisa, se possível, estar com a sua lição em mãos. Se você desejar também, ter aí o livro de apoio. Claro, não podemos deixar de fora também um exemplar da Bíblia Sagrada. E sempre recomendo também aos irmãos estarem aí com caneta ou um papel em suas mãos para você fazer as suas devidas observações, tá bom? É importante que você estude a lição desta forma. Vamos então para a nossa leitura bíblica em classe. Efésios capítulo de número 2, verso de número 1 até o verso de número 10. Esta é a nossa leitura bíblica em classe e eu quero convidar você para nós lermos esse texto. Se possível, leia, releia, porque esse texto é simplesmente fenomenal. É um texto que vai nos deixar muito claro sobre a questão da salvação. Olha o que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, verso 1 ao verso de número 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Verso de número 6. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Meu Deus, é muito forte, né, irmãos, esse texto. Esclarecedor, muito importante.
Nós iremos fazer os comentários desta passagem bíblica quando nós estivermos abordando aqui o tópico 1 da nossa lição, tá bom? Aí nós iremos trabalhar melhor aqui essa passagem. No momento agora, vamos ver aqui os objetivos da nossa lição de hoje. Nós temos 3 objetivos. O primeiro objetivo é ensinar a respeito da doutrina da salvação sob a graça de Deus. Então, nós temos como primeiro objetivo hoje ensinar aos irmãos, mostrar aos irmãos que a salvação ela é por meio da graça de Deus. Então a gente vai aqui destrinchar, detalhar, ainda que não exaustivamente, obviamente, porque precisaríamos de muito mais tempo, mas iremos trabalhar aqui a doutrina da salvação, tá bom? Segundo objetivo, nós iremos elencar ensinos inadequados sobre a salvação na antiguidade. Então nós iremos olhar algumas religiões, alguns grupos religiosos, alguns movimentos religiosos e filosóficos que eles são inadequados no que diz respeito à doutrina da salvação. E por fim, nós temos também como objetivo hoje correlacioná-los aos ensinos inadequados sobre a salvação na atualidade. Iremos ver algumas religiões na atualidade que também pregam e ensinam ou sequer ensinam a salvação, e aqueles que ensinam de uma forma equivocada, de uma forma totalmente errada, tá bom? Então, na lição de hoje, queridos, nós iremos trabalhar aí a situação da miserabilidade humana e mostrar a restauração feita por Deus e também mostrar a impossibilidade do homem ser salvo, senão somente pela graça do Senhor. Salvação, já digo aqui logo de início, não é mérito humano, não é obra humana. Nós não alcançamos a salvação pelo nosso esforço, não alcançamos a salvação pela nossa bondade ou generosidade. A salvação é uma intervenção divina, é uma intervenção direta de Deus, por meio do Espírito Santo. Amém, queridos? Então, o primeiro ponto da nossa lição vai trabalhar a salvação sob a graça de Deus. Eu quero, inclusive, neste momento, convidá-los a abrir também a sua Bíblia para que possamos, ou a sua lição, para que possamos trabalhar neste primeiro ponto o que diz a nossa lição a respeito da doutrina da salvação. Então vejam, o nosso primeiro ponto é a salvação sob a graça de Deus. Nos versos 1, 2 e 3, nós temos a descrição do estado espiritual do homem, como o homem se encontrava antes de Cristo, antes do Espírito Santo passar a habitar no seu coração. Qual era o estado do homem? A Bíblia vai descrever nos versos 1, 2 e 3. Olha o que diz o texto. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, o homem, antes da graça de Deus, antes de ser alcançado pela graça, antes dele ser salvo, o homem está numa condição espiritual que nós chamamos de morte. Ele estava morto espiritualmente. Veja que o texto é claro em mostrar que nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, irmãos. Muito claro aqui o texto. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. É claro que quando o texto fala que nós estávamos mortos, em nosso estado, mortos em ofensas e pecados, não está dizendo que nós estávamos aniquilados. E não está falando da morte física. Está falando da morte espiritual. E a morte espiritual descrita aqui, ele vai dar mais detalhe no verso 2, ele diz que nesse estado de morte espiritual, nós andamos segundo o curso deste mundo. Mundo aqui é uma palavra que faz referência não à humanidade em si, faz referência não ao mundo físico em si, mas veja que a palavra mundo aqui, andando segundo o curso deste mundo,
está falando sobre andar segundo o curso deste sistema que é inimiga de Deus, que está na contramão de Deus. Então, outrora, nós andávamos conforme este sistema que está na contramão de Deus. E ele diz ainda, andamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Aqui uma referência a Satanás e aos seus demônios, ou seja, Satanás e os seus espíritos caídos. Aqui é uma referência, então, a ele como o príncipe deste mundo, o príncipe da potestade do ar. Aqui é uma referência, no caso desse texto, aqui é uma referência direta ao próprio Satanás. Ele é este príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então veja aqui, outrora, olha como nós andávamos, irmãos. Estávamos mortos, nossos delitos e pecados. Nesse estado, nós andávamos segundo o mundo, ou seja, segundo um sistema organizado contra Deus, influenciados, guiados por o príncipe deste mundo, que é Satanás. E o texto diz que nós agíamos como filhos da desobediência. Nós andávamos e agora opera nos filhos da desobediência. Ou seja, o texto nos mostra que nós andávamos, irmãos, segundo os filhos da desobediência. O verso 3 diz assim, entre os quais todos nós também antes andávamos. Paulo aqui não apenas faz referência àqueles que ainda não confessaram a Jesus como seu Senhor, mas veja que Paulo aqui ele aponta e se coloca também como judeu, como alguém que também andava distante de Deus, entre os quais todos nós, judeus e gregos, judeus e gentios, também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Olha que interessante, queridos. Aqui nós temos uma descrição do estado do homem sem Deus. Ele está morto nos seus pecados e delitos. Ele está andando segundo o curso deste mundo, um sistema organizado contra Deus. Ele está andando guiado ou segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera, atua nos filhos da desobediência. Como disse Martim Lutero, o homem é uma besta montada por Deus ou montada por Satanás, montada pelo espírito deste século. Isso é a realidade, não há neutralidade, irmãos. Por mais duro que seja, ou você é de Deus ou você não é de Deus. As pessoas dizem assim, pastor, qual a religião correta? Há muitas religiões. Alguns chegam a apontar que há mais de 5 milhões, 5 mil religiões no mundo, irmãos. Há uma inúmera quantidade de religiões no mundo. Eu não sei agora dizer exatamente a quantidade, mas existem inúmeras religiões, né, segundo alguns, no mundo. Mas, irmãos, quando a gente olha nitidamente para o contexto bíblico e como as outras religiões se apresentam, nós chegamos à seguinte conclusão: só existem duas religiões. Só existem duas religiões. Existe o cristianismo, que é uma religião, ainda que alguns digam que não, mas é uma religião, e esta prega então Jesus como o único e suficiente Salvador. É certo que há dentro do cristianismo algumas ramificações, mas a essência do cristianismo é seguir as doutrinas de Cristo. Então tem Jesus como o Senhor e Salvador. E todo aquele que não é do cristianismo, irmãos, quando a gente olha as ramificações das outras religiões, elas estão ligadas entre si, elas fogem então do princípio daquilo que a palavra de Deus ensina, portanto, podemos colocar todas as outras religiões dentro de um único pacote, como compreendendo então que existem apenas essas duas religiões no mundo. Aquela que está ligada a Cristo, aquela que está então com a sua base doutrinária fundada em Cristo, e aquelas que estão estranhas a esta base doutrinária fundada então por Cristo ou pregada por Cristo sobre o fundamento dos apóstolos. Continuando, olha o estado do homem.
ele também anda agora nos desejos da carne, irmãos. Andar segundo os desejos da carne é natural para quem está morto nos seus delitos e pecados. Andar segundo os seus pensamentos, prostituição, avareza, ira, contenda, bebedice, glutonaria, feitiçaria e tantas outras coisas mais que fazem parte das obras da carne, é natural para o homem morto, para o homem que está distante de Cristo. Compreende? Agora, queridos, dito isso, né, no nosso primeiro ponto, a descrição do estado espiritual do homem, vejamos então ainda, né, o nosso autor, no subponto 2, ele diz assim, mortos em ofensas e pecados. Praticamente a gente já explicou, mas me permita mencionar também o versículo 5, que ele traz aqui também para a nossa compreensão. Então vamos mencionar o versículo de número 5, que diz assim, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então veja, o texto mostra que nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Certo? Esse era o nosso estado antes de sermos alcançados pela graça de Cristo, mortos em ofensas e pecados, conforme Paulo descreve aqui. Conforme nós descrevemos para você aqui, esse era o estado do homem antes de ser alcançado pela salvação. Ok? Quando nós olhamos para os versículos de número 8 e o versículo de número 9 e 10, e aí nós temos agora, é claro que precisamos voltar também para o versículo 1, versículo 5, voltar aí para os versículos 6, 7, 8, 9 e 10, e vai nos mostrar que a salvação, ela é um ato da graça de Deus. O verso 8, que é muito claro para nós, diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Queridos irmãos, olha que interessante nós temos aqui. A salvação, ela é um ato da graça de Deus. Isso fica claro no versículo 1. Ele vos deu vida, então, e vos vivificou estando vós mortos. Nós estávamos mortos, e ele veio e nos deu vida. O verso 5 também diz a mesma coisa, e ele vos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. O verso de número 6 diz, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Foi ele quem fez isso por nós. O verso 7 diz, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. O verso 4 diz, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, mostra que nós somos salvos, por causa dessa riqueza de misericórdia que é em Cristo Jesus, que é em Deus, derramada em nós. Deus, que é riquíssimo em misericórdia, com o seu muito amor com quem nos amou, então ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, irmãos. Olha que coisa linda nós temos aqui. A salvação, como diz o verso 8, não é obra humana. A salvação não é resultado da bondade do homem, não é mérito do homem, não há nada no que diz respeito à salvação que o homem possa se gloriar, nada. Pelo contrário, nós devemos reconhecer que somos salvos por meio da graça de Deus, ok? Me permita então pontuar aqui que nós estávamos mortos, irmãos. No nosso estado de morte espiritual, jamais podemos reagir ou responder à salvação em Cristo Jesus. Jamais podemos, por nós mesmos, irmos a Cristo Jesus. Imagine, alguém que está morto jamais pode se levantar por si mesmo, a não ser que um ato sobrenatural de Deus o ressuscite. E é isso que o texto mostra. Nós estávamos mortos e Deus, ele nos ressuscitou, ele nos deu vida, irmãos. Estando nós mortos, ele nos deu vida. Amém, queridos? O texto do verso 8, onde o autor ele nos convoca a uma exegese aqui do texto, nos traz verdades profundas. Não dá nem para a gente destrinchar tudo aqui. E, particularmente, me considero um leigo no que diz respeito às línguas originais da Bíblia, ao grego e ao hebraico, no caso aqui do texto grego, mas veja que
o texto, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós. A expressão grega, o pronome grego isso, né, o pronome grego toutos, veja que este pronome, inclusive nosso autor da lição faz questão de trabalhar também esta expressão, né, no livro em especial ele vai dar mais detalhes, mas veja que a expressão, o pronome demonstrativo isso, ele é um pronome neutro. Nós temos anteriormente a graça, que é um pronome que é feminino. Nós temos a fé, que também é feminino. E nós temos então o pronome demonstrativo isso, que é neutro. E aí vem as questões teológicas. Será que tanto a salvação como a fé, ela é um dom de Deus? Ou quando ele diz isso não vem de vós, é dom de Deus, é uma referência apenas à salvação e não à fé? Porque aqui alguns dizem que a salvação, alguns defendem de que a salvação é sim pela graça, mas a fé é a nossa resposta à graça de Deus. Então eles dizem que a salvação é pela graça, certo? Não vem de nós, mas a fé vem de nós. Como, por exemplo, o nosso autor da lição, ele cita a T. Robson, que diz que pela graça, que diz que a graça é a parte de Deus e a fé é a nossa parte. E aí ele cita também Norman Geisler, que diz que a fé é o meio e a salvação é o fim. O meio vem antes do fim. Ou seja, nós primeiro temos fé, e por meio desta fé nós somos salvos. E aí alguns defendem de que o homem coopera com a salvação, porque ele expressa então a fé e pela graça ele é salvo. Mas, irmãos, quando nós olhamos para esse texto aqui, embora alguns autores ou alguns escritores de linha arminiana ou de linha pentecostal, eles digam que o fato do homem responder com fé à salvação não se trata de um mérito do homem, porque até mesmo essa resposta ela é também um trabalhar de Deus no coração do homem. Mas nós entendemos aqui, e indo pela linha de outros comentaristas bíblicos também, que a expressão, o pronome demonstrativo neutro isso, é uma referência tanto à salvação como também à fé. Há textos bíblicos que mostram que a fé, ela é, então, algo que nos foi dado. Por exemplo, se você ler 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 1, Pedro fala sobre alcançamos a fé. Né? Vamos ler esse texto para ficar melhor a compreensão da gente? Para não citar aqui nada fora do contexto ou diferente do que está escrito. Abra aí a sua Bíblia na segunda carta de Pedro, capítulo de número 2, capítulo de número 1, versículo 1. Olha o que Pedro diz, irmãos. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente, ou alcançaram fé igualmente. Então veja, esse texto nos mostra que a fé não se tratava de algo do próprio homem, mas algo alcançado pelo homem. Obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de Deus. Então mostra que eles alcançaram, eles obtiveram esta fé. O texto não diz que eles tiveram fé igualmente, mas diz que eles obtiveram fé igualmente. Por exemplo, olha outro texto, Filipenses capítulo de número 1. Abra sua Bíblia aí, é importante a gente mencionar esse texto, porque nos parece aqui, pelo contexto e pelo texto, de que tanto a salvação como a fé é um dom de Deus. Não se trata que Deus crê por nós, mas se trata que o homem estando morto, Deus precisa vivificá-lo para que ele possa crer. Deus precisa regenerá-lo para que ele possa crer, para que ele possa acreditar. Olha o que diz aqui, então, Filipenses capítulo 1, versículo de número 19. Olha o que vai dizer aqui, verso 29, perdão. Filipenses 1, 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Olha aí.
O texto diz que nos foi concedida a graça de padecer, ou seja, recebemos a graça de sofrer com Cristo, mas não somente de sofrer, mas também recebemos a graça de crer. Então veja, mostra que o crer, que a fé, se trata de algo que nós recebemos. Olha ainda comigo Atos capítulo 3, versículo 16. Atos capítulo 3, versículo de número 16. Vai nos mostrar também esta mesma verdade. Olha o que diz. Pela fé em nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a estes homens que agora vedes, a este homem que agora vedes, e reconheceis sim a fé que vem por meio de Jesus. Veja, uma fé que vem por meio de Jesus. Não se trata de uma fé que nós temos em Jesus, mas uma fé que vem por meio de Jesus. Então, mostra nitidamente que a fé é algo recebido, não algo que nós temos. Olha o que diz também, né, o texto de Paulo, um texto clássico, que a fé ela vem pelo ouvir. Ela vem, não é uma fé que nós temos por nós mesmos, mas uma fé que vem pelo ouvir. Então veja que à medida que nós ouvimos a pregação do Evangelho, o Espírito Santo esclarece para nós a mensagem do Evangelho, é que nós passamos a crer. Então veja que mostra nitidamente para nós que a salvação, irmãos, ela é inteiramente, do começo ao fim, começo, meio e fim, obra de Deus. É um ato soberano da graça de Deus. Me permita dizer, não há nada que você faça para conquistar a salvação. Não há obra que você realize para você ganhar a salvação. Há aqueles que dizem assim, eu estou fazendo por onde ser salvo. Eu estou praticando atos de bondade. Quando eu morrer, Deus me colocará num lugar bom. Tipo, eu estou praticando coisas boas e com certeza Deus não me deixará de fora. Pois é, queridos, a salvação não é pelo que você faz. A salvação não é pelo que você realiza. A salvação é por aquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário por você. A salvação é um ato soberano da graça de Deus. Aí talvez você diga, pastor, então se eu sou salvo pela graça e não pelo que eu faço, então ele me salvou e eu posso viver de qualquer forma, de qualquer jeito. Eu posso viver no pecado, afinal de contas, a salvação não é pelo que eu faço, eu posso continuar fazendo coisa errada e ainda assim serei salvo. Oh, glória, aleluia. Não, bem, não é isso que a Bíblia diz. O texto é muito claro no versículo 8. Olha o que o versículo vai nos dizer, versículo 8 e versículo 9, queridos. Vamos ler a Bíblia com atenção. Olha o que diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Ok, salvação, fé, somos alcançados pela graça de Deus, é dom de Deus, é favor imerecido sobre nós. Agora olha o verso 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então não vem de obras para que ninguém enche o peito. Eu sou salvo, olha quantas obras eu faço. Já imaginou, irmãos? Alguém que tem uma fortuna insondável, quantas obras sociais eles podem fazer, a salvação com ele, está garantida. Não é assim? Se fosse por obras, sim, mas não é por obras. Aí aqueles que não tivessem condições de fazer nada pelo próximo, de praticar um ato de bondade assim tão grande, né, tão esplêndida, este não alcançaria a salvação. Só que não é por obras. Agora veja, nós não somos salvos para permanecermos no pecado. Nós não somos salvos para permanecermos em mais obras. Nós não somos salvos para permanecermos no nosso estado de delitos e ofensas contra Deus. O texto no verso 10 é muito explícito. Olha o que diz. Porque somos feitura sua, ou seja, somos obras de Deus, criados em Cristo Jesus, ou seja, uma obra de arte de Deus. Ele nos criou em Cristo Jesus para as boas obras. Então, irmãos, você não é salvo por praticar boas obras, mas você é salvo para as boas obras, compreende? Então você não é salvo por ser bonzinho, mas você é salvo para ser. Você não é salvo para fazer boas obras, você não é salvo por fazer boas obras, mas você é salvo para fazer boas obras. Nós somos feituras de Deus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Tranquilo, irmãos.
Ah, pastor, mas Tiago disse que a fé sem as obras é morta. Tiago está falando de uma coisa, Paulo está falando de outra. Paulo está falando sobre o nosso estado de morte e como nós passamos ao nosso estado de vida. Ele diz, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Tiago está falando que aqueles que estão na fé em Cristo Jesus, vocês que são crentes, não podem simplesmente dizer, ah, eu tenho fé, porque Tiago diz assim, aquele que diz que tem fé, mas não tem obras, a fé desta pessoa é morta. Ou seja, se você diz que é salvo, mas não vive em novidade de vida, você simplesmente está vivendo um auto-engano. Você diz, ah, eu sou salvo, mas não vive em novidade de vida, continua no velho homem, nos velhos hábitos, na natureza da carne, sendo guiado pelo espírito da potestade do ar, vive como um filho da desobediência. Meu filho, infelizmente você não conheceu ainda o evangelho da graça, não foi ainda salvo pela graça de Deus. Amém? Então olha como é importante que você entenda esta verdade. Ok, meus queridos, vamos então aqui para o nosso segundo ponto da nossa lição. Vamos falar agora sobre as soteriologias inadequadas na antiguidade. Ok? Meus queridos irmãos, neste segundo ponto nós iremos ver na antiguidade aqueles que pregavam sobre a doutrina da salvação de forma equivocada. A palavra soteriologia, é importante que nós tragamos aqui para os irmãos também a definição desta palavra. A palavra soteriologia, ela traz então aí a compreensão do estudo da salvação, certo? É o estudo da salvação. Esta é então o significado desta palavra que nós queremos assim trazer também aos irmãos. Então, o termo soteriologia nos referimos aí aos diversos ensinos religiosos, no caso aqui inadequadas na antiguidade, diversos ensinos religiosos que são inadequados no que diz respeito à doutrina da salvação. E aí o nosso autor faz aqui menção de alguns deles. E aí o primeiro deles é a doutrina da reencarnação, que ela é tão antiga quanto a humanidade, a doutrina da reencarnação. Aí nós temos também outras doutrinas ou outras religiões que também pregam, tá certo, uma doutrina errada no que diz respeito à salvação. Por exemplo, nós temos a reencarnação, nós temos o hinduísmo, nós temos também o budismo, nós temos o jainismo, nós temos o sikhismo, nós temos também o Hare Krishna, nós temos os kardecistas, todos eles pregam a reencarnação, né? Alguns deles pregam a reencarnação, e eles pregam também, no caso, os adeptos, né, da doutrina da reencarnação, o que eles têm aí em comum é que o homem ele vai reencarnando, no caso essas seitas que nós mencionamos aqui, eles vão reencarnando para alcançar o estado de perfeição. Então veja que é um erro gravíssimo, né? Primeiro, a questão da reencarnação que não é bíblica. Segundo, é que a reencarnação aqui, eles estão dando a ênfase de que o espírito ele vai reencarnando, seja para melhor ou para pior. Então ele vai reencarnando para ir melhorando até alcançar aí a salvação. Então veja que eles pregam que a perfeição ela vem por meio de um progresso evolutivo até que esse ciclo da roda, né, de nascimento parem de girar, onde ele vai cada dia mais aperfeiçoando para alcançar aí a salvação. Em resumo, a salvação, conforme a reencarnação, o hinduísmo, o jainismo, o sikhismo, os Hare Krishnas, os kardecistas, para eles a salvação se trata então de algo alcançado pelo esforço do homem sem Jesus, o que é uma doutrina antibíblica, porque a Bíblia nos mostra claramente que a salvação vem por meio de Jesus, ok?
Aí nós temos também, irmãos, os galacionistas. Ele usa essa expressão galacionista para se referir à expressão que Paulo fala aos Gálatas. Então, na carta de Paulo aos Gálatas, nós temos então ali os legalistas judaizantes. Eram aqueles que, depois de Cristo, já ali no período da igreja primitiva, eles chegaram a enfrentar aqueles que seguiam a Cristo, ou aqueles que eram judaizantes, mas se converteram ao cristianismo, se converteram a Jesus, mas eles começaram, dentro da fé cristã, eles começaram então a dizer que deveriam voltar às práticas de as práticas judaizantes, as práticas da lei de Moisés, né, no que diz respeito à circuncisão, à guarda do sábado, aos dias de festas, a alguns sacrifícios. Eles diziam que não era somente por crer em Jesus que nós somos salvos, nós devemos também ser um judeu, né? Ser um judaizante, praticar ali as crenças judaicas. E aí Paulo vai combater nitidamente isso. Paulo vai mostrar que isso é um grande erro. Então esses convertidos judeus ao cristianismo queriam que os seguidores de Jesus observassem a lei de Moisés como condição para a salvação. Eles começaram a dizer, olha, não é somente crer em Jesus não, tem que guardar o sábado. Olha, não é somente crer em Jesus não, tem que guardar os dias de festa. Olha, não é somente crer em Jesus não, a gente tem que se circuncidar. Então eles começaram a questionar, né, a fé daqueles que diziam-se salvo ou queriam ser salvo apenas pela fé em Cristo Jesus. E aí Paulo vai ser contundente. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 2, versículo 16, ele diz que pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Ou seja, pelas obras da lei, ninguém será salvo, irmãos. Paulo deixa isso muito claro, tá bom, na carta aos Gálatas, inclusive mostrando que aqueles que estavam voltando às práticas dos judaizantes, Paulo diz, vocês caíram da graça. Vocês caíram da graça. Paulo, inclusive, aos Gálatas, chega a repreender Pedro, que ficou em cima do muro. Quando estava no meio dos judeus, ele vivia como judeu, vivia como um judaizante, mas quando estava entre os gentios, vivia como gentios. E Paulo percebeu essa atitude de Pedro de uma forma entre os judeus cristãos e outra forma entre os gentios cristãos. Então Paulo repreende, porque ele se mostrou dúbio, se mostrou ali em cima do muro. E aí nós temos também, irmãos, os gnósticos. O gnosticismo, eles também têm uma visão bem diferente daquela pregada por Jesus sobre a salvação. O gnosticismo também, que vem aí, né, que tem também a nomenclatura dada para ele, que é o maniqueísmo. E o que é o maniqueísmo? É uma corrente religiosa fundada aí por Mani, na Pérsia, o atual hoje Irã, e veja que o seu ensino era que o universo é composto do reino das trevas e do reino da luz. E ele diz que os dois reinos, eles lutam pelo domínio da natureza humana. E aí nós temos então, desse modo, que o ser humano, para ser salvo, segundo o gnóstico, o homem para ser salvo, ele precisava então ele precisava se libertar da prisão do mundo. E aí os seus poderes, né, planetários também precisavam ser libertos dos seus poderes planetários. E eles também precisavam aí ser liberto por meio de um conhecimento que estava acima dos demais. Ou seja, essa libertação só era possível por meio de um conhecimento místico, que eles chamavam de gnosis, uma espécie de iluminação espiritual pelos quais eles eram salvos. E estava, inclusive, o gnosis estava limitado ali aos mais espirituais. Os demais, para eles, eram pessoas materiais, que não podiam receber o gnose, ou seja, o conhecimento espiritual,
E quando a gente olha para essa crença do gnosticismo, onde eles dão essa ênfase dualista da vida ou do universo, e de que o ser humano, né, ele tem aí a parte material ruim, para nada serve, e a parte espiritual, que é a parte boa, e então ele precisa alcançar esse gnosis, que é aí a parte, o conhecimento, né? E aí seriam salvos. Veja que isto, irmão, vai na contramão diretamente aí do ensino das Escrituras, porque nós sabemos que a salvação, irmãos, a salvação, ela não vem apenas para um grupo de pessoas, para os que têm um gnoses, um conhecimento espiritual específico. A salvação, ela vem para todos. A salvação, ela está disponível a todos. O evangelho não é restrito a um grupo seleto, específico. O evangelho é para todos, irmãos. Amém? Isso fica muito claro, nosso autor faz menção aqui a diversos textos. E aí nós temos, irmãos, o último ponto da nossa lição de hoje, tá bom? O último ponto da nossa lição de hoje, que eu quero também estar abordando aqui com os irmãos. O nosso último ponto vai tratar, então, sobre as soteriologias inadequadas hoje, ok? Nós falamos sobre a soteriologia inadequadas na antiguidade e agora vamos falar sobre a soteriologia inadequada hoje. Hoje nós temos, irmãos, três, pelo menos aqui mencionada pelo nosso autor, que é o islamismo, nós temos as testemunhas de Jeová e nós temos o mormonismo, certo? Que é os mormons. Mais uma vez, eu quero aqui, inclusive, deixar claro que nós não temos nada contra, certo? Aqueles que professam esta religião, seja o islamismo, sejam os testemunhos de Jeová, ou seja, aí os mormons. Nós não temos nada contra aqueles que professam essa fé. Mas nós queremos aqui, através desse estudo, mostrar que existe dentro da sua fé, da sua crença, conceitos que vai na contramão dos princípios bíblicos ensinados pela Igreja Protestante. Por isso, nós taxamos esses ensinamentos como ensinamentos hereges, como heresia, ou seja, erros doutrinários gravíssimos que comprometem aí a questão da salvação. Por exemplo, o islamismo, eles pregam, eles ensinam que nós devemos praticar, né, boas obras para alcançarmos o paraíso. Inclusive, o Alcorão, eles dizem que se as boas ações superam as más ações, então nós iremos para o paraíso. Ou seja, se a gente tiver mais atos de bondade, de obras boas do que de obras más, nós iremos para o paraíso. Eles ensinam ainda que Alá não ama pecadores. É uma expressão que se repete, inclusive, por diversas vezes no Alcorão, de que Alá não ama os pecadores, mas somente os piedosos. Alá não ama os agressores, mas somente aqueles que forem bondosos. Alá não ama nenhum ingrato pecador. Então veja, isso acontece cerca aí de 24 vezes no Alcorão, que afirma aí que Alá não ama os pecadores. E isso vai totalmente na contramão da verdade bíblica, irmãos. O Evangelho mostra nitidamente que Deus é um Deus que ama os pecadores. A Bíblia diz que Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Então o amor de Deus está derramado. Não é um amor, né? A gente quando lê assim, Deus ama os pecadores, pastor, como se fosse um pai que amasse o filho no erro e acobertasse a falha dele. Obviamente, quando a gente diz que Deus ama o pecador, não significa dizer que Deus faz cafuné na cabeça do pecador, dizendo assim, meu filho, eu te amo assim mesmo, continue aí, não tem problema nenhum. Não é isso que a Bíblia diz, certo? A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia diz que Deus ama o pecador porque Deus dá para ele inúmeras vezes chance dele se arrepender, dele se voltar. O amor de Deus se mostra na sua misericórdia, que oferta para este pecador rebelde, ingrato, a oportunidade de se voltar para a sua presença. Então, nisto se revela o grande amor de Deus. É por isso que, mesmo quando estes pecadores insistem em permanecer no seu estado de pecado, e eles então
vão sofrer a punição eterna, não se trata que Deus agora deixou de ser amor. Pelo contrário, é um amor que age com justiça. É um amor que irá punir exatamente, e a razão da punição está também no fato de Deus amar. Então, queridos irmãos, nós temos aí, né, o islamismo, que prega a salvação por meio das obras, pelos méritos. Isso vai na contramão dos princípios da palavra de Deus. Nós temos também as testemunhas de Jeová. A salvação, segundo eles, não está em Cristo, mas está na organização. Então, para você ser salvo, tem que fazer parte da organização religiosa deles. Diferente do que ensina a Bíblia, que a salvação não está em fazer parte de uma organização religiosa. Inclusive, nós, protestantes, pregamos e enfatizamos que a salvação não está em estar dentro de quatro paredes de uma denominação. Há muitos que estão e não são salvos. Então, veja, existem dois grupos, né, segundo eles, que serão existem dois grupos de salvos, segundo as testemunhas de Jeová. Os 144 mil são a elite, estes são a classe dos ungidos, e o outro grupo são os demais, é a grande multidão que vai herdar a terra, e que, segundo esse movimento, irmãos, seus teólogos ensinam que as testemunhas de Jeová, né, pertencem então à classe da grande multidão, ou seja, não são filhos de Deus, não pertencem a Cristo, nem têm o Espírito Santo. Então veja, irmãos, e diz também que Jesus não é o mediador deles, nem tem esperança de salvação. Então veja, a Bíblia nos ensina, irmãos, que não existe cristão sem o Espírito Santo, ou seja, a doutrina pregada pelos testemunhos de Jeová vai diretamente na contramão das Escrituras. Talvez isto explique, inclusive, a razão pela qual eles têm uma Bíblia, uma edição própria. A edição da Bíblia deles é uma edição específica deles. A tradução deles é específica, diferente da nossa, justamente para poder defender essas doutrinas que vai na contramão dos princípios da palavra de Deus. E aí nós temos também os mórmons. Os mórmons creem numa salvação geral, em que os não mórmons são castigados, certo? Aqueles que não professarem sua fé serão castigados, mas depois eles serão liberados para a salvação. Então, neste sentido, eles creem no universalismo, que todos serão salvos. Aqueles que hoje não fazem parte e morrerem sem fazer parte serão castigados devidamente, mas depois serão também salvos. Então, veja que isto vai também na contramão dos princípios da palavra de Deus. A Bíblia mostra nitidamente que há aqueles que vão ser salvos e aqueles que não serão salvos. Aqueles que serão alcançados pela mensagem da cruz e responderão a esta mensagem, e aqueles que simplesmente não responderão a esta mensagem, permanecerão no seu estado de delitos e pecados e, por fim, então sofrerão a destruição eterna, ou seja, passarão pela morte eterna. Amém? Ou permanecerão em morte eterna. Morrerão eternamente. Amém, meus irmãos? Além do mais, irmãos, os mormons, eles defendem que devemos aceitar, né, Joseph Smith, o seu profeta, como o seu porta-voz, o porta-voz de Deus. Se não aceitarmos, não seremos salvos. Isso vai também na contramão dos princípios da palavra de Deus, ok? E aí, nossa conclusão, nosso final aqui, eu quero deixar essa frase para sua meditação: a salvação é um dom gratuito de Deus, fruto de sua graça e misericórdia. Sem depender das obras humanas, apenas pela fé em Cristo, somos resgatados para a vida eterna. Então, irmãos, a salvação é um dom gratuito de Deus. Não é fruto do nosso trabalho, nem do nosso esforço, mas é pura graça, é misericórdia. E devemos depender da obra de Cristo e não das nossas obras, do sacrifício de Jesus e não dos nossos esforços para a salvação. Amém? Que Deus em Cristo nos ajude, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Chegamos ao finalzinho de mais uma escola bíblica, de mais uma pré-aula aqui da escola bíblica, aqui do nosso canal EBD Explicada 2.0. Que Deus te abençoe, muito obrigado por ter ficado até aqui, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Tivemos aqui um probleminha na nossa
câmera, né? Por isso tivemos que mudar aqui para outra câmera. Mas eu espero que você tenha aprendido e crescido mais com esta palavra, tá bom? Fica na paz e até a nossa próxima pré-aula aqui do nosso canal EBD Explicada 2.0. Fica na paz, em nome de Jesus.